Vou ler novamente o preparo, tá? Boa noite a todos. Então, capítulo 9 do livro Após a Tempestade. Viciação alcoólica. Sob qualquer aspecto considerado, o vício ou esse condicionamento pernicioso que se impõe com uma segunda natureza constritora e voraz deve ser combatido sem trégua, desde quando e onde se aloje. Classificado pela leviandade de muitos dos seus adeptos, como de pequeno e grande porte, surge com feição de hábito social e se instala em currículo de longo tempo, que termina por deteriorar as reservas morais, anestesiando a razão e ressuscitando com vigor os instintos primevos de que se deve o homem libertar-se. A vinculação alcoólica, por exemplo, escraviza a mente, desarmonizando-a e envenena o corpo, deteriorando-o. Tem início através do aperitivo inocente, indispensável, que se repete entre sorrisos e se impõe como necessidade, realizando a incursão nefasta que logo se converte em dominação absoluta, desde que aumenta de volume na razão direta em que consome. Nunca te permitas a assimilação do vício, na suposição que dele te libertarás quando queiras, pois que se os viciados pudessem querer, não estariam sob essa violenta dominação. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que estamos tendo de, nessa noite, reunidos aqui, conversarmos sobre esses temas tão importantes para a nossa vida, porque nós sabemos que o vício, a dependência química, é uma grande desgraça, é uma doença que pode nos arrastar para muita dor e sofrimento na vida futura. Assim, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade que estamos tendo de esclarecimento e te pedimos amorosamente que abençoe, reconforte, ampare todos aqueles nossos irmãos, encarnados e os desencarnados, que se encontram nesse momento como dependentes químicos, onde quer que estejam, Senhor, na erraticidade. Sabemos que a dependência química é um sofrimento atroz para o espírito, mesmo para os desencarnados. E muitos deles, Senhor, se encontram hoje em grande penúria. Pedimos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, que tragam esses companheiros para estar aqui conosco, para ouvir as reflexões do nosso irmão William, e que, com certeza, esse conhecimento vai ajudá-los a buscar o caminho do bem e a ter forças para abandonar esse vício terrível, porque todos os vícios são prejudiciais ao ser humano. Muito obrigado, Senhor, e ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Meus irmãos, como eu falei anteriormente, nós estamos realizando no mês de junho o nosso painel espírita sobre a dependência química. E hoje o nosso irmão William Lira, que está lá em Curitiba, né? Na cidade de Curitiba, no Paraná. E a Casa Espírita, William, que você frequenta, por favor, liga teu microfone aí. É Santo Antônio de Aquino, não é? Centro Espírita Antônio de Pádua. Desculpe, Centro Espírita Antônio de Pádua, lá em Curitiba, no Paraná. Ele vai conversar conosco na noite de hoje sobre o disfarce das bebidas sociais. É a segunda palestra do nosso painel espírita, que vai continuar dia 17 e dia 24 de junho. William, a palavra está com você. Você tem até 19h30, se precisar de mais 10 minutinhos, 19h40, para fazer as suas considerações, para trazer o seu conhecimento e partilhar conosco. E se quiser transmitir algum slide, fica à vontade, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá bom. Aonde? Fique à vontade. Pode começar a sua transmissão aí. Posso? Deixa eu colocar aqui, então. Assim seja. Posso falar? Tá todo mundo... Tá visível aí? Está Tá. sim, estamos vendo. Tá. Então tá bom. Sim. Bom, então,
Obrigado mais uma vez. A Rose, a Cefa, pelo convite. É sempre bom estar aqui trocando experiência, né, com relação à nossa doutrina espírita. É um assunto que é tão importante, né, tão... A gente vê tanta, como você mesmo disse, né, penúria nos dias de hoje com relação ao vício, né, à drogadição, em todas as suas vertentes, que a gente precisa realmente dar atenção a esse assunto e levar sempre, não deixar, né, esse assunto, muitas vezes eu percebo que fica em segundo plano, e em detrimento de outros assuntos, que obviamente os outros também são muito importantes, mas a gente tem que realmente valorizar porque as perdas em todos os sentidos, né, emocionais, físicas, espirituais, são deveras relevantes, né, para todos que sofrem por doenças com relação à drogadição. Então, hoje eu fui imbuído de falar um pouquinho sobre o disfarce das bebidas sociais, né? Realmente, a bebida social, né, por meio do álcool, tem esse viés onde a gente vê, enxerga, né, uma indústria poderosa, né, que mundialmente comercializa esse tipo de droga. É uma droga lícita, né, mas é considerada droga porque tem seus males. E muita gente se utiliza dessa facilidade, né, digamos assim, para conseguir esconder dificuldades ou se preponderar, ter coragem para se preponderar sobre outrem. Então, realmente, o álcool tem uma problemática ainda maior por ser uma forma lícita de se tornar doente. Então, a gente está aqui, né, para falar sobre uma problemática realmente mundial, né, que se arrasta já tem alguns anos, né? O alcoolismo é uma doença que é provocada por múltiplos fatores, né? A OMS define o alcoolismo como uma doença incurável. O alcoolismo é uma palavra, digamos assim, mais popular, né? Mas se a gente for falar pelo termo técnico, é síndrome da dependência alcoólica. É uma doença que é incurável, ela é considerada como progressiva, né? E na maioria das vezes ela é fatal. Então nós vemos pessoas perdidas, desamparadas, sem perspectivas, né? São muitas vezes desacreditadas de si mesmo, né? Não vendo alternativa para se desviar desses descaminhos. Então, a dependência de álcool, né, ela acomete aí mais ou menos de 10 a 12% da população mundial, tá? E dentro das 107 maiores cidades do Brasil, nós temos aí 11,2 pessoas acometidas por esta síndrome. Existe um relatório que a OMS ela emite de 2 em 2 anos, mas por conta da pandemia da Covid, ela só postou o último relatório em 2021, ainda não postou um novo. Então, esses são os últimos dados oficiais que mostram que o uso nocivo do álcool ela está relacionada a 29% das mortes causadas por acidentes. E aí, relativos a outras diversas doenças, né?
O uso nocivo do álcool aumentando aí, causando morte de 21% de pessoas com doenças digestivas, 19% de pessoas com doenças cardiovasculares, 13% doenças infecciosas, inclusive neoplasias, ou seja, que são cânceres, tipos de câncer que são causados por uso nocivo do álcool. E ele também fala sobre 70% das mortes de homens por cirrose são relacionadas ao uso nocivo do álcool. Nesse mesmo relatório, a OMS ela informa que há 3 milhões de mortes por ano por conta do uso nocivo do álcool, que o uso nocivo do álcool ele tem uma relação causal direta com mais de 200 doenças, relação causal, ou seja, ela pode causar, favorecer o uso, favorecer que aquelas doenças surjam. Então, dentre essas doenças, nós temos transtornos mentais, transtornos comportamentais, doenças não transmissíveis, tá? E, além dessas, doenças transmissíveis, como HIV/AIDS e tuberculose, facilitando a disseminação dessas doenças, né? E esse relatório também tem mostrado, né, que há a morte ou a incapacitação de pessoas muito jovens. A gente vê aí de 13%, 13,5% do total de mortes que foram constatadas por uso nocivo do álcool estão entre pessoas que estão entre 20 e 39 anos, ou seja, realmente é uma faixa etária muito jovem, que tem realmente levado ao óbito ou à incapacitação. Então, o alcoolismo, né, ele é um grave problema, né, de natureza médica, mas também a gente pode considerar que de natureza psicológica, natureza psiquiátrica, né, merece uma assistência urgente, atenção, né, premente, uma vez que ela traz repercussões sociais importantes, né, tanto em face dos prejuízos físicos, né, orgânicos, dos prejuízos emocionais e mentais, que vai operar tanto no próprio indivíduo, usuário, quanto no grupo social que aquele indivíduo pertence. Então, nós, enquanto estudantes, né, seguidores da nossa querida doutrina espírita, nós buscamos as respostas e algumas explicações, né, para essas situações e compreendemos que essas respostas elas nos trazem diversas possibilidades de explicação para justificar essas condições desses irmãos envolvidos nessa doença, nessa viciação. Mas a gente não pode esquecer que todos nós somos detentores do livre-arbítrio. Nós temos livre escolha para usar ou não o álcool, né? Então, certa feita, eu assisti uma entrevista de um médico que ele é especialista em estudos do álcool. E aí foi feita a seguinte pergunta pelo entrevistador para ele: existe alguma dose segura para o uso do álcool? E aí esse entrevistado e especialista responde categoricamente: não, não existe dose segura para o álcool. O ser humano e nenhum outro animal lidam bem com álcool. Eu achei aquilo, na verdade, um pouco até assustador, assim que eu vi aquela palestra. Eu li um artigo, né, há uns dias, inclusive, que dizia que o álcool é uma substância carcinogênica do tipo mais intenso que existe, ou seja, ela tem probabilidade de formar câncer, né, desenvolver câncer. E eu realmente eu li hoje
tá? Um artigo em que houve um aumento de casos de câncer de mama por uso moderado ou leve de álcool. Ou seja, não precisa ser um uso frequente, tá? Se tiver um uso, né, intermitente, você pode ser considerado. Houve um aumento aí de mais ou menos 4,5% dos cânceres de mama. E aí, como eu disse, né, existe uma narrativa da indústria do álcool que é muito forte, que não quer perder o seu espaço, né, no comércio, de que ao longo de muitos anos ele traz uma ideia de que quando se ataca o uso do álcool, está se atacando a liberdade individual. E eu entendo que, na verdade, essa liberdade que a indústria relata é uma liberdade quase que manipulada, porque o indivíduo ele escolhe usar uma coisa da qual ele não conhece a sua consequência na sua totalidade. A indústria ela não mostra a verdadeira face, né, digamos assim, do uso nocivo do álcool. Ela esconde, que ela não é boba. Então, eu entendo que liberdade exija conhecimento a respeito daquilo que você vai fazer. Então, a partir do momento que você não tem esse conhecimento, que na sua maioria das vezes, é escondido, né, pela indústria, você não faz uma escolha de forma consciencial. Por exemplo, tem aquela história do vinho que faz bem ao coração. Ah, realmente o vinho tem substâncias flavonoides, que são antioxidantes, que fazem bem ao coração. Verdade. Mas as evidências científicas elas mostram que para você conseguir alcançar uma quantidade dessas substâncias protetoras para o coração, que sejam realmente eficazes para proteção, você precisa de muito vinho, tomar muitas taças. E o próprio cientista que publicou esse trabalho, esse artigo, ele confessou mais tarde que existia um viés dele para favorecer o uso do vinho, né? Então ele mesmo corrigiu, não, isso não é verdade, né? Até porque o próprio, se a gente for pensar bem, o próprio suco integral de vinho, opa, desculpa, o suco integral de uva, ele também tem flavonoide, que também protege, e a mesma quantidade, se não mais, do que o próprio vinho. Então, ninguém quer dar atenção a essa notícia de que o vinho, não, isso aí, de que o próprio cientista que se corrigiu. Por quê? Porque todo mundo quer continuar a tomar o seu vinho sem culpa. É muito conveniente para quem gosta de vinho. Então, existe um texto que é bem interessante, que consta do livro Adolescência e Vida, de Joana de Ângeles, onde ela faz um relato interessante sobre o uso de bebidas sociais, sobre o aspecto do disfarce. Eu vou dar uma lida aqui no trechinho. Ela diz o seguinte: o alcoolismo desenfreado, sob disfarce de bebidas sociais, levando os indivíduos a estados degenerativos, a perturbações de várias ordens, torna-se fator predisponente para as famílias seguirem o mesmo exemplo, particularmente os filhos sem estrutura de comportamento saudável. Olha que coisa importante. No nosso meio social, é muito difundido, né, o hábito de beber socialmente, em que as crianças, né, e os jovens veem nos adultos um exemplo a ser seguido e a ser imitado. Mal sabendo, né, os adultos não têm essa noção de que a linha que separa o beber social e a dependência química, ela é muito tênue, bem como descrito no texto de abertura que a Rose leu para a gente. Então, por exemplo, há dados hoje publicados
em que em torno de 80, olha só o número, pessoal, 80% dos pais no Brasil que bebem, né, ingerem bebida alcoólica, bebem na frente dos seus filhos. 80%. E uma a três vezes eles bebem em grandes quantidades. E aí, às vezes, o filho olha, né, para o pai e diz: Ah, eu gostaria de experimentar isso, pai. Porque o filho quer ser igual ao pai. Ele se toma o pai como um exemplo, ele quer imitar o pai. E aí o pai diz que é bebida para adulto. E aí você cria um mecanismo no psicológico daquela criança que ela simplesmente. Sem problemas. Desculpa, não farei. Que meu celular está. Desculpa, tem um problema aqui. Você começou a falar. Parou. Aí a criança fica no psicológico da criança que fica aguardando ansiosamente chegar à maioridade para poder dar início à bebida alcoólica. E essa é a grande verdade, é o que tem acontecido. Existe um psicólogo chamado Valci Silva. Ele escreveu um livro chamado Drogas, Causas, Consequências e Recuperação, se não me engano. E aí ele fala sobre beber socialmente. E aí o que achei interessante, ele faz uma brincadeira com as palavras. Ele fala que beber socialmente é beber socialmente. Que beber socialmente. Por que mente? Porque, na verdade, o beber socialmente pode, no futuro, se tornar uma dependência química. Eu achei muito legal esse trocadilho que esse psicólogo se utilizou. E dentre vários sentimentos que a criatura humana tem, a ansiedade é uma das que mais desempenha papel no uso do álcool, por conta da ilusão que a ingesta do álcool traz como calma, ela traz sentimentos de alegria, só que são sentimentos que não trazem, não são correspondentes à realidade, né? Quando se pensa em personalidades que são psicopatas, esse uso de álcool pode, inclusive, trazer rápidas alucinações e até depressão, que pode levar, muitas vezes, a esse indivíduo a ações criminosas por conta dessas alucinações, que simplesmente são esquecidas quando ele volta à consciência. Ele voltou à consciência, o efeito do álcool passou, ele simplesmente esquece que provocou aquele tipo de coisa. Então, é sabido, né, que há fatores orgânicos, como lesões nervosas, encefalopatias, traumatismos cranianos, além de fatores genéticos, que carregam na sua essência perispiritual, né, perispirítica, seja ela ou por prova, ou seja ela por marca tendenciosa trazida de outras reencarnações, né? E também há fatores psicológicos que podem propiciar o uso de bebidas sociais, como conflitos de diversas naturezas, timidez, a instabilidade emocional, de sentimentos, ciúme, complexos de inferioridade, enfim, são tantos, né, conflitos internos. E o uso do álcool Marcelo demora. de forma social como forma de fuga de situações que muitas vezes são embaraçosas, ou muitas vezes também se utiliza o álcool como forma de encorajamento, né? Para a finalidade de, inclusive, apagar lembranças ou situações que são ou foram desagradáveis para aquele indivíduo. Daí o uso da bebida, né, como disfarce. Muitas vezes ela corre por uma necessidade de afirmação da personalidade, ou seja, aquele indivíduo, aquela criatura sofreu rejeição, experimentou algum tipo de preconceito, que o consideraram incapaz de realizar alguma coisa. E aí ele toma
faz a ingesta do álcool para se autoafirmar. Não, eu posso, eu consigo. Contudo, né, muitas vezes ocorre o contrário. Em vez de causar a calmaria, alguns tormentos íntimos são estimulados e são exteriorizados, trazendo, então, situações, dessa vez, de agressividade. Ou seja, é o reverso da medalha do álcool, né? Quando a gente pensa na psicogênese da drogadição, de uma forma geral, o espírito ele se encontra aturdido, ele está inseguro, muitas vezes revoltado, né? Ele traz um passado, uma carga alta de rebeldia, de frustração. E isso tudo pode ser o estopim para a viciação. A Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ela diz que existem dois tipos diferentes de pessoas que podem cair nas malhas, né, do alcoolismo, da dipsomania. O que ela diz? Ela diz que existem aquelas que se apresentam atemorizadas, receando a vida, que lhes parece sempre injusta e perversa. Ou seja, são aquelas pessoas que são mais pessimistas e destituídas de tolerância em relação às próprias frustrações. As pessoas elas não conseguem se aguentar muitas vezes, né? E lhes falta o quê? Resiliência, lhes falta resignação. E aí ela também fala sobre aquelas outras que podem ser consideradas dependentes, isto é, para quem a existência deve ser sempre agradável e compensadora. Olha só, ela diz que é para ser sempre, perenemente agradável e compensadora, buscando na droga química, seja qual for, uma fuga da realidade, que, em face da sua injunção aflitiva, deve ser negada ou apagada a qualquer preço. Então, ela está falando daquele que faz uso né, frequencialmente e outros que fazem o uso perene, que são os mais sérios, que se tornam realmente independentes. Por quê? Necessitam estar completamente aversos, né, às suas situações morais e emocionais. E aí refugiam dessa forma. O filósofo Aristóteles, ele já ensinava, ele dizia o seguinte, que nós nos transformamos naquilo que praticamos com frequência. E aí só que ele fala o seguinte, a perfeição, portanto, não é um ato isolado, é um ato. Ou seja, vamos pensar agora no vício do álcool, na dependência química. Se a gente usa aquilo com frequência, a dependência ela não vai ser por um ato isolado, ela vai ser um hábito, um hábito. Então, tal momento que a gente vai bebendo, bebendo, a gente enganadamente acaba se viciando e muitas vezes achando que não está viciado. Por quê? Ainda temos a noção errada, errônea, de que o dependente alcoólico é só aquele irmão que está na rua, que vai pedir pagar R$ 2 a cachaça para o seu café da manhã, e está sempre em estado lastimável. E isso não é verdade. Existem diversos níveis de dependência alcoólica. Então, muitas vezes, a gente conhece muitos dependentes alcoólicos que estão ao nosso lado, mas é porque a gente não tem essa noção. Mas já são dependentes. E uma vez eu li uma coisa interessante, que o uso, né, de substâncias psicoativas em geral, como o álcool, eles são, que eu achei muito interessante, são convites, soluções para os jovens desequipados de discernimento. Quer dizer, as criaturas elas se entregam
indefesas, caindo muitas vezes de forma irreversível, né, nos braços da dependência química, e que precisam, a muito custo, a um esforço hercúleo para conseguir superação. Ou seja, esse dependente ele pode beber socialmente sem perceber, porque disse Aristóteles, ele acaba trilhando as veredas da dependência química numa tentativa de encobrir déficits de sua personalidade. Então, a gente pode-se afirmar até que os conflitos, como eu disse anteriormente, né, de qualquer natureza, constituam falsos motivos para que o indivíduo ele use e abuse das bebidas alcoólicas. E o que não falta hoje, né, é conflito para a criatura humana, não é isso? Então, no que diz respeito aos mais jovens, é, além de todos esses fatores de perturbação emocional que essa criatura já traz consigo, ainda existe uma pressão social muito grande, que vai sempre favorecer o fazimento e o fortalecimento desse vínculo ao uso do álcool. Então, hoje, eu considero que existe uma ditadura das bebidas. Existe uma ditadura das bebidas. Por quê? Se hoje você não bebe socialmente, você é o bobão, você é o fraco, desculpe, perdão da palavra, você é o bundão. É isso que acontece, né? Nós temos as festas comemorativas, que são muitas vezes, tem até simbologia, né? Por exemplo, o Réveillon sempre tem aquela simbologia do espumante, do champanhe. Tem as festas, as comemorações, né? Formatura, enfim, casamentos, as propagandas, como a mídia é poderosa, né, com relação ao uso do álcool, né? Você vê aí grande apelo sexual em comerciais. A gente lembrar daquele comercial da Vera Verão lá, olha o verão, a mulher seminua, né? Tem para criança, a gente sem perceber há comerciais que atraem as crianças. Não sei se lembram daquela cerveja que tinha aquele sirizinho que ficava para lá e para cá com a cerveja, pó da cerveja. Gente, um siri não é uma coisa que é para adulto, né? Então, até nisso a indústria vai pensando, a mídia já vai pensando em já começar a aliciar a criança. Em que nível que a gente chega? Senhores, assim, no ano passado, houve um desentendimento entre a Irlanda e a Inglaterra, desculpa, a Irlanda e a Itália, por conta de que a Irlanda, tal qual é feito com os cigarros, que ele queria colocar um rótulo mostrando os efeitos nocivos do álcool. Enfim, todas as bebidas alcoólicas. A Itália se desentendeu e entrou em crise com a Irlanda, porque como assim? Você vai denegrir a imagem do vinho, vai denegrir a história do vinho, né? A Itália, que é uma grande produtora de vinho, a gente conhece. Então, assim, a pressão social realmente ela é muito grande, muito grande. E quando nós nos depreendemos, né, nas dimensões espirituais da síndrome da dependência do álcool, elas nos mostram consequências de desregramentos, né? De excessos cometidos, muitas vezes em nome do egoísmo, do orgulho, né? Em que o indivíduo caiu, né, realmente no uso do álcool, podendo muitas vezes constatar, né, seres que desencarnam estão em condições espirituais lastimáveis, né? O dependente alcoólico, né, encarnado, muitas vezes portador de equívocos espirituais passados, que assume, por conta do uso do álcool, de bebidas alcoólicas,
assumiu compromissos graves, perturbadores com outros espíritos, também acabam sofrendo consequências, né? A Joana de Ângeles, também no livro Conflitos Existenciais, ela cita o seguinte, que a semelhança do que ocorre com o tabagista e o drogado, né, o álcool estabelece um conúbio vampirizador por parte do desencarnado, que se torna hóspede dos equipamentos nervosos via perispírito, terminando por conduzir o paciente ao delirium tremens, como resultado da insuficiência suprarrenálica, quando o organismo exaurido tomba sob situações de hipoglicemia e hiponatremia. Delirium tremens, se não lembra, é aquele tremor que, né, a gente vê o dependente alcoólico que está em situação de abstinência, né? E aí ela completa assim: assim sendo, igualmente, entorpecem-se, embriagam-se pela absorção da substância danosa que o perispírito assimila, enlouquecendo além do estado infeliz em que se encontram. Nessa situação, tomam da escassa lucidez do hospedeiro psíquico e emocional, ampliando-lhe o quadro alucinatório e levando-o à prática de atos abjetos e mesmo de crimes hediondos. Então, aí a questão da própria obsessão, né? Por conta aí do uso, né? do álcool, no qual, por diversos motivos já lidos, esses espíritos, esses irmãos ainda em aprendizado como nós, se aproveitam, também são, muitas vezes, também são doentes, dependentes químicos, e se aproveitam desses encarnados para também sorverem energias provenientes daquela ingesta alcoólica. E como tratar, né? Como é que se trata isso? Como é que se trata essa dependência química do álcool, né? Então, a gente sabe que são necessários recursos psiquiátricos, são necessários recursos psicológicos, orientação social, né? Recursos de tratamentos médicos outros, né? Com o propósito de auxiliar o paciente na recuperação, né, da saúde. Entretanto, né, a vontade de superar a viciação, isso é muito importante. Apesar do grande esforço a ser despendido, a gente sabe que não é fácil, né, para quem é dependente químico ou alcoólatra, né, não é fácil largar a bebida. Mas é importante essa vontade de superar a viciação, né? Ela faz necessário, né? Entendendo que nós somos, todos nós, somos portadores de potências da alma. São potências que vão nos auxiliar na recuperação, né? Jesus, ele já dizia, né? Ele está lá escrito em Marcos, capítulo 9, versículo 23, que tudo é possível aquele que crê. Então, aurindo forças, é possível, sim, conseguir realmente alcançar essa cura. E a própria Joana, ela nos aconselha, né, sobre assumir a responsabilidade da autoeliminação. Quando eu li isso, eu achei muito interessante. Assumir a responsabilidade da autoiluminação. Por que nós temos que assumir essa responsabilidade? É responsabilidade nossa, a autoiluminação? Sim, nós somos, né? Fomos criados para sermos perfeitos. E temos leis de Deus a serem obedecidas. Então, sim, somos responsáveis por nossa autoiluminação. E para que a gente alcance essa autoiluminação, é necessária essa transformação moral, né? Só assim haverá a cura real, que é a cura do espírito, né? E quando, muitas vezes, né, essas forças elas parecerem faltar, né, as questões, né, os transtornos físicos,
do dependente químico são muito agressivos, né? Dependendo do estágio em que ele se encontre, realmente todo o organismo ele é afetado. Então, são muitas as repercussões orgânicas da qual aquele indivíduo sofre, o que vai também, né, reforçar as repercussões emocionais, as repercussões psicológicas, né? Então, é quase que uma bola de neve quando a gente pensa nas questões sintomatológicas da dependência química. Então, em face a esses transtornos físicos, esses transtornos emocionais, é importante que se procure o refúgio da oração, né? O refúgio da oração vai renovar as energias daquela criatura, trazer novo encorajamento, né? Para que ele consiga realmente seguir nessa luta contra o próprio vício, superando não só as questões físicas, mas que realmente ela consiga alcançar a cura real, que seria a cura espiritual. E claro, né, a coisa que não pode faltar nunca, nunca vai ser complemento. Na verdade, sempre vai ser a coisa mais importante. A terapia do amor, que é a terapia que acolhe, que fortalece e que vai oxigenar aqueles que se asfixiaram no mergulho ao álcool. E que Jesus os abençoe. Deixa. É, você pode parar de partilhar? Você. Eu queria pedir a você um comentário sobre um tema que hoje eu também estava dando umas lidas, que esse assunto, né, é um assunto muito rico. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a síndrome fetal alcoólica, a questão da gestante que ingere álcool. Ah, sim. A síndrome fetal alcoólica é uma síndrome. A gestante, quando ela ingere álcool, apesar da barreira, né, placentária que protege o feto de muitas coisas, ela não é completamente fechada. Então, ela acaba deixando passar outras coisas, vírus e substâncias, incluindo o álcool é uma dessas substâncias que conseguem ultrapassar a barreira placentária e atingir a circulação sanguínea do feto. Então, o feto ele acaba se utilizando direta e indiretamente, digamos assim, do álcool que a própria mãe faz uso. Então, as repercussões que normalmente acontecem com a mãe também vão acontecer com o feto. Só que de uma forma inclusive mais agressiva, porque o feto ainda está em formação. As células ainda estão se dividindo, né? Você está colocando depois que eu li então essas questões da do poder de carcinogênese, de formar cânceres, né? O álcool, quando você forma o câncer, né? Assim, basicamente, assim, bem simples, tentar explicar de uma forma bem simples, o câncer é você acelerar a multiplicação de um tipo de célula. Então, as substâncias que formam câncer, elas agem exatamente quando a célula está se dividindo. Imagina um feto que está em divisão celular perene, né, constante. Então, a facilidade daquele feto já gerar algum tipo
microtumor é maior. Além de ter todas as repercussões no sistema nervoso central, o cérebrozinho do feto é atingido, ele sai viciado. Ele nasce dependente do álcool. Então, é muito sério. É uma responsabilidade muito grande da mãe, que ela está assumindo quando faz uso de álcool enquanto grávida. Eu li também que quando a criança nasce com alguma, pode nascer com a deficiência mental, né, problemas Isso, cerebrais, são coisas que não podem reverter. exatamente. É Não tem reversão. irreversível. Exatamente porque ela está em formação ainda. Entendeu? Então, ela já forma errado, digamos assim. De falar uma forma bem simples, ela acaba formando de forma errada. Então, ela não tem reversão. É bem isso, E também infelizmente. não existe quantidade segura. Qualquer quantidade pode trazer gravíssimos problemas para a criança, né? Então, é muito importante isso. Eu falo disso porque, como você falou, a questão social, né? É comum a gente ver, às vezes, a pessoa grávida tomando o seu chopezinho, como também Isso usando do cigarro, né? Também a também. gente vê a mulher grávida, às vezes, tomando uma taça de chope ou um vinhozinho, achando que aquela quantidade, por ser pequena, não vai trazer problema para o feto, e traz gravíssimos e problemas irreversíveis, né? Então, meu amigo, É. eu quero agradecer muito a você que trouxe esse tema para a gente, um assunto muito sério e que realmente está aí, né? Porque o álcool é uma bebida vendida livremente, assim como o cigarro, né? Não há nenhum tipo de preocupação, ainda mais da indústria, né? Em evitar isso. E a gente vê muita criança já sendo induzida. A Denise queria falar alguma coisa? Pode falar, Denise. Eu gostaria de saber se tem alguma explicação ou alguma menção nas suas pesquisas sobre se o pai é alcoólatra ou a mãe é alcoólatra, se tem interferência na gestação, mas dos, dos gametas, entendeu? Do masculino ou do feminino. Já tem, né, nessa parte de genes, né? Entendi, Influencia também. entendi. O pouco que eu conheço dessa área da influenciação nos gametas, a mulher sempre sofre mais. O gameta feminino sempre é mais sensível ao álcool do que o masculino. Até porque o masculino ele tem digamos assim, alta rotatividade, está sempre em formação. O da mulher já nasce pronto, né? Então ela só perde, ela só vai perdendo durante é, a sua vida física. Então ela vai aqueles gametas vão sofrendo ação por diversas vezes. Cada vez que aquela mulher ingere álcool, aquela célula ela vai sofrendo ação daquelas moléculas de álcool, né? Enquanto do homem não, o homem como está sempre reproduzindo seus gametas, é mais difícil isso acontecer, tá bom? Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa ao nosso irmão William? Ana Brito, pode perguntar, querida. Olha, eu estava aqui, boa noite. Boa Eu estava noite. aqui pensando, né? O álcool tem esse poder, né? Mas aí eu estava pensando na droga. Eu sei que você hoje está falando do álcool, mas a droga também deve ser assim, uma coisa bem arrasante para o feto, né? Se a mãe se droga. Ah, com certeza. Assim, quando a gente fala muito, né, a gente está falando do álcool aqui, sei que o nosso irmão mais para frente vai falar aí sobre drogas, acho que se não foi a última palestra, se eu não me engano, mas acabam sendo muito semelhantes, assim, as ações, né, as repercussões, digamos assim. Claro, umas drogas têm repercussão muito mais violenta que outras, né, mas, em geral, as formas são muito parecidas. Só que umas
são muito mais violentas, outras são menos. O álcool acaba sendo menos violento, mas não é porque é menos violento que não seja grave. É isso que é bom a gente botar na cabeça, né? Porque entre usar álcool e cocaína. Não, claro que a cocaína ela é mais grave, não tem nem dúvida disso, né? As repercussões sobre o espírito, sobre o corpo físico são absurdamente mais sérias. Mas não significa que o álcool também não tenha sua importância. Ela também é sério, também vai ter repercussões. O álcool, só que acontece, o álcool, qual que é a grande tirada, acho que da indústria? O álcool é uma coisa lícita, você pode ir lá comprar, você não está, né? Você está adquirindo uma coisa, não tá comprometendo a lei, tá fazendo, né? Não está indo contra a lei. Você vai utilizando aquilo de forma muito frequente e vai utilizando. Então, acaba que a repercussão crônica, ou seja, de você tomar por muitos anos, fazer o uso do álcool por muitos anos, pode acabar tendo uma repercussão até pior do que o de uso da droga. Por quê? Porque o álcool, você não começa, quem toma álcool não toma e para. Ela vai tomar sempre, tá sempre tomando. Quem começa a tomar álcool aos 18 anos, até com raras exceções, obviamente, mas muitas vezes vai até o fim da vida ingerindo E álcool. às vezes até Então, menos, né? Com a idade menor ainda. sim, às vezes até menos. Então, as repercussões acabam, às vezes, sendo mais sérias por conta do tempo que se usa, entendeu? Obrigada, tá? Nada, querido. Bem, meus irmãos, estamos encerrando o nosso estudo de hoje, lembrando a todos que essa palestra de hoje faz parte do nosso painel espírita sobre dependência química, que terá continuidade dia 17 de junho, próxima segunda-feira, com o tema o tabagismo na visão espírita e a questão dos cigarros eletrônicos, né? Estão em moda, olha a mídia aí com os cigarros eletrônicos. E dia 24, encerrando o nosso painel, teremos as drogas e a ilusão da fácil libertação, né? Eu paro quando eu quiser. É aquela ideia, né, que a gente tem. Ô, Rose, Oi, fale, meu amigo. então, esse assunto é um assunto que é extremamente importante e tem uma literatura muito grande, muito grande. Assim, eu até sei que eu terminei um pouquinho antes, mas a quantidade de informação realmente é muito extensa e valeria realmente a pena fazer um estudo aprofundado Estamos sobre álcool e pensando drogas. nisso, meu amigo. Estamos pensando nisso. Depois vou conversar com você. Em off, em off. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso painel espírita nessa segunda palestra, agradecendo muito ao nosso irmão William por ter compartilhado conosco os seus conhecimentos sobre esse assunto tão importante e que é de fatal, é um ponto fatal na nossa evolução, não é? Porque o alcoolismo é algo que pode trazer problemas muito graves para o espírito durante não uma reencarnação, mas várias reencarnações. Porque nós sabemos que no plano espiritual se encontram muitos irmãos nossos dependentes químicos, que estão lutando e sofrendo muito por causa dessa dependência, e, como ele falou, o componente obsessão, vampirização está muito presente nessa dependência, né? Então, Rosi, pode deixa eu falar, só amigo. agradecer aqui, os meus queridos irmãos e irmãs do CEAP aqui Ah, presentes, a Cláudia Trisca, a Ana Flacha, o Lázaro, a Lail também aqui assistindo. Obrigado, pessoal. sejam sempre bem-vindos. Continuamos com o nosso painel. Estão convidados a estarem conosco nas próximas segundas-feiras para ouvir mais sobre esse assunto, tá bom? Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje. Eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Matos fazer a nossa prece de agradecimento. Carmen, por favor. Então, Senhor, só temos a agradecer mais essa oportunidade, tanto esclarecimento, tanto conhecimento que nós tivemos hoje com o nosso amigo William, que ele nos trouxe, tantos alertas
e a nossa responsabilidade, o nosso compromisso quanto evangelizadores, quanto pais, mães, avós, tios, não importa. A nossa responsabilidade nesse momento, que temos todo esse conhecimento, todo esse perigo que nós estamos nos deparando, porque fica, como o nosso amigo falou, a questão social é muito forte, essas empresas, todas elas de bebida, é um lobby que realmente, para lutar contra eles, é muito difícil. Mas nós temos a nossa palavra, nós temos o conhecimento, nós temos essa luz desse mestre, como nos lembrou aqui nosso amigo, tudo é possível para aquele que crê. Então, essa fortaleza, essa vontade que temos de melhorar aqueles que nos circundam e tantos outros espíritos que estão conosco, precisando desse alerta, desse conhecimento, para que nós possamos fazer a nossa parte. Então, só temos a agradecer ao William, que tanto nos traz assim tanta luz aí para a nossa caminhada, que ele seja muito abençoado, a sua família, seu propósito, seus estudos, seu conhecimento. E temos a agradecer à Casa de Francisco, que nos possibilitou essa oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nos despedimos Graças a aqui. Deus. Estaremos de volta na quarta-feira para continuar com os nossos estudos. Pedimos a Deus que nos abençoe e abençoe a toda essa humanidade e que ampare a todos esses nossos irmãos que ainda Sim. estão envolvidos com essa dependência química, que é o alcoolismo, que traz tantas dificuldades para todos nós. Um beijo para todos. Tchau, William. Mais uma vez, nosso muito William. obrigado. William, peraí, William. Que Você estiveram... falou Diga, dos diga. livros. Os livros que você falou é Conflito Existencial. Qual é o outro livro que você disse? Adolescência e Vida. Também é da Joana de Ângeles? Sim, Também, sim. também. Tá bom. Ok, é isso Tá aí. bom? Obrigada. Eu vou colocar lá no grupo, tá? Show, bota assim, bota o capítulo Boa também. noite, obrigada. Beleza. Fiquem em paz, que Obrigada. Deus abençoe. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.